Olá, meus caros alunos, professor Rafael trazendo mais uma aula para vocês. E o nosso tema de hoje é um resultado muito importante, um tema muito importante, tanto no fundamental quanto no médio, que é o Teorema de Pitágoras, tá? Então, inicialmente, vamos abordar aqui o enunciado do Teorema de Pitágoras, né? Ele diz assim, ó, o que é um teorema, primeiramente? Um teorema é um resultado que é válido, tá? Para toda situação. Tá ok? Ele foi demonstrado, né? Então vamos lá, ó. Em todo triângulo retângulo, já tem uma primeira informação aqui, ó, triângulo, retângulo, tá ok? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quando a gente lê esse enunciado, ele fica um pouco confuso, né? Então, eu vou agora explicar direitinho para vocês o que cada termo presente aqui significa, tá? E o que esse teorema diz na prática para a gente, ok? Vamos lá. Primeiramente, para a gente compreender o teorema de Pitágoras, né? Ele fala sobre o quê? Ele fala em relação a quem? Que elemento ele fala, né? Ele fala em relação a um triângulo retângulo. Então, importante que a gente conheça um triângulo retângulo e os seus elementos. Então, tem aqui um triângulo retângulo, né? O triângulo ABC. Aqui, por que a gente fala triângulo retângulo? Porque tá vendo que aqui tem um ângulo reto, ó? Esse símbolo aqui significa o quê? 90 graus. Então, todo triângulo que possui um ângulo reto, ele se chama o quê? Triângulo retângulo, ok? Os lados de um triângulo retângulo, eles recebem nomes. Então, é o seguinte, é importante, para a gente compreender o teorema de Pitágoras, é importante que a gente tenha uma compreensão correta desses nomes desses lados, tá? Então, vamos lá. Aqui está um ângulo reto, triângulo retângulo. O maior lado, tá? Que está na frente do ângulo reto, aqui, ó, ele se chama hipotenusa. É um nome apenas, tá ok? Então, olha lá, ó. Triângulo, retângulo, né? A gente sabe que ele possui um ângulo reto, ele tem 3 lados, e os lados recebem nomes. O maior lado, que está sempre na frente do ângulo reto, se chama hipotenusa. Os outros 2 lados que sobram, que formam o ângulo reto, que são as retas suporte do ângulo reto, que se encontram no ângulo reto, eles se chamam catetos. Então aqui eu tenho um cateto, e aqui eu tenho outro cateto. Tá ok? Então, pronto. Já compreendemos o que é um triângulo retângulo. E aí, vamos lá retomar o teorema de Pitágoras. Ó. Em todo triângulo retângulo, aqui nós temos um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa. No caso aqui, nossa hipotenusa é representada por A, tá? É igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Nossa, professor, confuso. Não é. Olha só, o quadrado da medida da hipotenusa. Então, ó, o que diz o teorema de Pitágoras? Ó, hipotenusa, vou colocar assim, tá? Ó. E representa a hipotenusa ao quadrado. Então, ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Opa! Então, ó, cat é o cateto pra gente, ó. Mais, olha lá, a soma basicamente é isso aqui, ó. Ó, não é difícil. Ou seja, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é uma sentença, é uma relação, é uma equação que relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tá ok? Eu poderia escrever de outra forma, tá? Poderia escrever cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, porque uma igualdade em matemática ela é válida nos dois sentidos, né? Uma igualdade é uma igualdade. Então, basicamente, resumindo o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu poderia olhar essa expressão em relação à medida dos lados, tá? Quem que é a hipotenusa, não é A? Então, A ao quadrado é igual. Quem que é um cateto? B. B ao quadrado mais o C ao quadrado.
Poderia ser assim? Poderia. Lembrando que a hipotenusa está representada por A, um cateto é B e o outro é C. Então, ó, lembrando que aqui é A, aqui é B e aqui é o C. Né? Novamente, eu poderia falar assim, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí você poderia me falar, professor, mas como é que eu vou utilizar esse tipo de coisa? Né? Você vai utilizar da seguinte maneira. Se você conhecer a medida de dois lados, você descobre a medida do terceiro. Essa que é a magia do Teorema de Pitágoras. Se você tiver a medida da hipotenusa de um cateto, você vai conseguir descobrir a medida de outro cateto, ó, porque você vai ter uma equação e uma letra só para você descobrir o valor. Tá? Então, basicamente, o que diz o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que é o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos catetos dos quadrados, ou seja, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como que geralmente a gente guarda isso, né? De uma maneira bem simples, sem se preocupar com o enunciado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Basicamente é isso. Conhecendo-se dois lados, nós vamos descobrir a medida do terceiro. Vamos para uma aplicação prática agora, que vocês vão compreender melhor, ok? Vamos lá, então. Meus caros, eu vou trazer uma aplicação para vocês agora do Teorema de Pitágoras. Olha só, tá? A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então, olha lá, ó. Aqui nós temos um edifício, ele tem 15 metros de altura, tem uma escada colocada, né, a 8 metros da sua base, aqui é uma distância de 8 metros, tá? E o exercício pergunta para nós qual é o comprimento dessa escada aqui. Você fala, pô, professor, mas não tô vendo o triângulo aí. Tem sim, tem um triângulo retângulo aqui, né? A gente supõe que o prédio forma um ângulo reto de 90 graus com a horizontal, com o plano do solo, né? E aí, o importante é isso aqui, ó. Olha só, né? Sempre que vocês se depararem com uma situação que envolver um triângulo retângulo, é importante que você destaque esse triângulo no seu exercício. Olha lá, ó. Olha o triângulo que a gente tem interesse aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, o ângulo reto. Aqui. Ó. E aqui. Perceberam? Nós destacamos um triângulo aí. É esse triângulo. E aí, ó, professor, então nós temos um triângulo retângulo? Tem. Então você tem cateto, cateto e hipotenusa. Tá certo? Eu posso fazer um esquema aqui, né? Que é sempre interessante que vocês façam. Olha lá, ó. Pode ser menorzinho, não tem problema, só para você não se perder. Perfeito? Olha lá, ó. É essa situação que nós temos, ó. Ó. Tá vendo que do desenho você faz o seu esquema matemático? Ângulo reto. Certo? Lembrando que eu quero descobrir essa medida. Vou chamar essa medida de x, que é o comprimento da escada. Tá ok? Aqui, 8 metros. E aqui, 15 metros. O importante, gente, o importante, eu sempre preciso lembrar dos nomes dos elementos do triângulo. Como chama essa medida aqui? Ó, esse lado está tocando no ângulo reto. É o quê? Cateto. Essa medida aqui está relando no ângulo reto. Cateto. Essa medida que está na frente do ângulo reto, que teoricamente é o quê? O comprimento da escada. Hipotenusa. Vou colocar só hipo assim, porque é muito comprido para a gente escrever aqui. Tá certo? Então, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Ora, agora vamos ao Teorema de Pitágoras. Eu tenho dois catetos e quero descobrir a medida da hipotenusa. O que diz o Teorema de Pitágoras de maneira simples? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos lá para a resolução. Dando continuidade, queridos? Então, olha lá, ó. Eu coloquei aqui, né, o nosso esqueminha, tá certo? Basicamente é isso. Ó. Aqui a altura do prédio, 15 metros. A escada está a distância de 8 metros do pé do prédio, né, da sua base. E eu quero descobrir essa medida que se chama comprimento da escada. A gente já sabe, né? Aqui se chama o quê? Cateto. Aqui, essa medida 8 metros. Aqui é outro cateto. Todo triângulo retângulo tem dois catetos. Certo? E aqui é o quê? Hipotenusa.
Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, não é isso? É igual cateto ao quadrado mais, certo? Cateto ao quadrado. De maneira simples. X, então aqui vai ficar, a hipotenusa vale x, então vai ficar x ao quadrado. Esse cateto aqui, posso começar por qualquer um deles, é 8. Então vou colocar aqui 8 ao quadrado, porque ó, o teorema fala quadrado da medida do cateto, tá certo? Mas esse cateto é 15. 15 ao quadrado. Então ficou x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vamos dar continuidade. X ao quadrado é igual... Quanto que é 8 ao quadrado? Não é 16, hein? 8 vezes 8, 64. Mais 15 ao quadrado. 15 vezes 15, você fazer a conta, vai dar 225. X ao quadrado é igual... Vou fazer essa soma, tá ok? Se você fizer 225 mais 64, vai dar 289. Olha como é prático, ó, tá vendo? Ó? Então, eu quero descobrir a medida da hipotenusa. Eu cheguei em x ao quadrado igual a 289. Eu preciso desfazer esse quadrado. Qual é a operação inversa de elevar ao quadrado? Extrair a raiz. Então, para eu descobrir o valor de x, eu vou extrair a raiz quadrada de 289. Raiz quadrada positiva. E a raiz quadrada de 289, qual é o número que ele por ele mesmo dá 289? X é 17. Então, o valor do comprimento da escada, né, é quanto? 17 metros. Voltando aqui no nosso esquema lá, ó, que eu tinha colocado para vocês, ó, né, ó, 8, 15. Qual que vai ser então o comprimento dessa escada aqui? 17 metros. Ok? Então, ó, basicamente, para a gente aplicar o teorema de Pitágoras, é lembrar dessa expressãozinha que descobrir corretamente os nomes. Todo triângulo retângulo vai ter dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado que está na frente do ângulo reto. Olha lá. Tá certo? E lembrar que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? E aí substituir os valores. Ó, um cateto é 8, 8 ao quadrado 64, outro cateto é 15, 15 ao quadrado 225. Somos 2 deu 289. E aí ficou x ao quadrado igual a 289. Esse quadrado vira raiz quadrada, que é a operação inversa. Raiz quadrada de 289 é 17. Tá ok? Então o comprimento da escada é 17 metros. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço. Até mais.